Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos a 23ª semana do Tempo Comum. Tempo comum, nós aprendemos a caminhada de Jesus no meio do povo, seus ensinamentos, sua maneira de pregar e de convencer e de levar as pessoas para Deus. E mostra no Evangelho de hoje, desta quarta-feira, dia da novena Perpétuo Socorro, o melhor caminho que Jesus deixou para os seus discípulos. O Evangelho de Lucas, que também tem as bem-aventuranças, mas, lógico, diferente da de Mateus 5, o de Lucas ele é mais reduzido, menor, mas ainda assim bem intenso, bem denso. No de São Lucas também Jesus ele não está falando somente para as multidões ou somente para os apóstolos. Ele interage aí nesse discurso para os apóstolos e para as multidões. Até a maneira de olhar de Jesus é muito forte, com muita intensidade também neste Evangelho. Lucas 6. O que é importante dessas bem-aventuranças? É nos deixar modelar pela vida e entrega de Cristo. Eu sempre, quando prego sobre as bem-aventuranças, a melhor maneira de enxergar as bem-aventuranças é ler, ouvir a história de um santo. Um dos santos. Eles conseguiram enxergar esse tesouro e viver esse tesouro. Eles conseguiram da melhor forma traduzir para nós o que é viver as bem-aventuranças. Todos eles, todos os santos, a Virgem Maria em especial, hoje que temos a devoção a ela,
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela ainda mais viveu as bem-aventuranças. Todo o sofrimento, toda a presença dela ali na vida de Cristo, e vendo as perseguições, e vendo o seu Filho viver a vontade de Deus, se traduz às bem-aventuranças. Nos mostra as bem-aventuranças. Maria não tinha riqueza, a riqueza dela era Jesus, era o Cristo. Essa que precisa ser a nossa riqueza. Se queremos ganhar a vida eterna, se queremos ser de Deus, a nossa riqueza precisa ser o Cristo, Jesus. E Ele revela isso nas bem-aventuranças, não precisamos ir muito longe. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, expulsarem, insultarem, amaldiçoarem, por causa do Filho do Homem. Ser pobre por causa do Filho do Homem, ser desapegado por causa do Filho do Homem, lutar contra o pecado por causa do Filho do Homem. Meus irmãos, Jesus está pedindo para nós para sermos desiludidos diante desse mundo. Que caia as escamas dos nossos olhos. Enxergar aonde está o verdadeiro tesouro da nossa vida, que é o céu, que é o Cristo, que é Deus. Se descobrirmos isso ainda há tempo, até falando em tempo, nós lembramos logo da primeira leitura. É na primeira leitura que nos diz que o tempo está abreviado. São Paulo parece até que está com muita força de pregação aqui. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Se o tempo está abreviado, nós precisamos acordar o quanto antes para as realidades de Deus. Abramos os olhos. Às vezes nós dizemos assim, os ricos. Sim, os ricos. O Evangelho fala intensamente dos ricos. Jesus tira aqui um trecho grande para falar dos ricos. Ai de vós, ricos, porque já tem vossa consolação. Por que ricos? É lógico que profundamente e observando bem o Evangelho, não é somente os ricos em posses, dinheiros, lógico, em especial, né? Porque facilmente se apegam e abandonam aquilo que é verdadeiro, aquilo que é belo, aquilo que é de Deus. Sim, a riqueza ilude, mas existe muitos outros e muitos de nós que nos apegamos à nossa imagem, nos apegamos a orgulho, nos apegamos a consolações mundanas, a pecados que nos arrastam para o inferno e não desapegamos deles, e aí os ricos, esses somos nós, os ricos. Já temos a nossa consolação no mundo. Olha o final da leitura. Pois a figura deste mundo passa. A figura deste mundo passa, São Paulo nos explicando. Verdadeiramente, irmãos e irmãs, o tempo está abreviado, então Deus nos deu este tempo de vir à missa. Que este tempo nos faça despertar para aquilo que é verdadeiro, despertar para aquilo que é de Deus. Aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.